Boa tarde. Encerrando, as apresentações. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a oportunidade do evento, em estar aqui representando o estado do Amapá, Macapá, no início do mapa do Brasil, nesse evento maravilhoso, em que a gente aprendeu tanto esses dias e podemos compartilhar aquilo que está acontecendo também em Macapá. Me chamo Denise Del Castillo, sou doutora, mestre, mas por formação sou enfermeira. Então, nós vamos falar um pouco sobre leishmaniose, a aplicação de ozonioterapia no tratamento de feridas cutâneas de leishmaniose tegumentar americana, uma avaliação de resultados clínicos. A leishmaniose ela é uma doença parasitária, de evolução crônica, porque ela gera uma ferida ali naquela região, ela não é contagiosa, ela é causada por um protozoário flagelado, e ela tem uma ocorrência nesses países tropicais e subtropicais, em especial no meu estado, que é cercado por uma floresta. Nós temos um problema seríssimo ali naquela localidade e nesse momento nós estamos no período chuvoso. Então nós temos um indicador altíssimo nesses primeiros 6 meses do ano. Então é uma doença que gera problemas seríssimos, não somente pela lesão cutânea que ela provoca, mas por todo um contexto nesse paciente, que é acometido. Então, assim, a característica do estado, ela faz com que muitas pessoas elas sejam acometidas, Em especial, aquele trabalhador que vive na floresta, que vive de garimpo e que vive mesmo morando ali naquela localidade de fronteira, Então, nós temos esse grande problema. E aí, ela tem uma característica, essas feridas, uma característica que a gente acha na literatura, porém, tudo a gente vai modificando com o passar do tempo, com as características, São feridas cutâneas, ela pode ser mucosa ou visceral, com formato arredondado, que ela pode ser única ou múltiplas, indolor, E aqui a gente tem um problema. Eu costumo dizer que é quando nós pegamos uma ferida fresquinha, Só que aqui ele gera um problema, quando ela começa a cruzar com os outros micro-organismos. E aí nós temos as bactérias e nós podemos ter os fungos também. Como é um estado pobre, a informação ela é muito carente, a gente percebe que há uma infecção cruzada, que ela dificilmente, essa ferida, ela chega para a gente fresquinha, Vamos dizer até que limpa na sua característica da doença leishmaniose, Então nós temos um sério problema, É uma ferida com fundo granuloso, avermelhado, brilhoso, com uma borda bem definida, porém, quando esse paciente chega para a gente no centro, ela já vem colonizada. Ela vem com todos os sinais flogísticos, precisando de um outro atendimento, a não ser a medicação para a cura desse problema. E aí, com o tratamento, prioritário, nós temos os antimoniais pentavalentes, a glucantina, a anfotericina, e a gente sabe que ela causa um problema seríssimo, porque há mais de 40 anos essa medicação ela é utilizada. E aí hoje nós temos um sério problema de toxicidade e também resistência da medicação, E aí a gente entra no nosso querido ozônio, que tem demonstrado, não para a doença em si, mas para as complicações, ele tem demonstrado resultados muito bons, E aí nós temos, a terapia integrativa com a ozonioterapia, que tem demonstrado resultados. E aí o objetivo da pesquisa foi avaliar os efeitos da ozonioterapia tópica no tratamento da leishmaniose tegumentar americana. Essa pesquisa,
foi aprovada pelo Comitê de Ética, né? Ela está em andamento, ela obedeceu todos os critérios, né, estabelecidos em um projeto, e isso é uma pequena amostragem daquilo que está acontecendo. Ela está acontecendo no Centro de Referência de Doenças Tropicais de Macapá, no estado do Amapá. Vou continuar falando. No estado do Amapá, né, no Centro de Referência, e ali esses pacientes, eles vêm de forma aleatória, porque eles têm um problema dentro da floresta, porque não acontece dentro da cidade, e sim nas localidades distantes, e eles vão ali para aquele centro onde eu fico, no laboratório, coletando, né, o exame deles, faço a amostra, levo para o laboratório, feito todo aquele processo, aquele passo a passo, né? E esse paciente, ele é recrutado dentro de um critério de inclusão e exclusão, né? Então, nós pegamos uma pequena amostra, porque a pesquisa ela está em andamento, né? Então, 2 pacientes, foi utilizado o ozônio por 20 minutos, a 25 microgramas por ml, e foi aplicado 6 sessões 2 vezes na semana. Obrigada. 2 vezes na semana, né? E obedecendo todo um cuidado que se deve ter. E aí nós tivemos do primeiro paciente esse resultado aqui, né? Ó, como iniciou a ferida e o término dela nos seus aspectos biológicos, né? Então, nós observamos a melhora nos aspectos morfológicos das feridas, a presença de tecido de granulação e contração de bordas da ferida, a análise morfométrica indicou redução no tamanho das lesões e a diminuição na escala de dor. Eu falei que é uma ferida indolor, porém, quando ela apresenta a infecção cruzada, esse paciente, às vezes, está com limiar de dor altíssimo, né? E o ozônio, ele entra aqui para ajudar. O segundo paciente, né? Houve a redução da área da lesão e melhora da cicatrização na úlcera nos 2 pacientes, né? Então, como eu falei, a pesquisa ela está em andamento, né? Precisamos fazer o acompanhamento pós-tratamento, né? E muita coisa ainda vai acontecer pela frente, né? Então, assim, é uma doença, é mais uma ferida? É uma ferida super importante para o meu estado, né? É uma doença endêmica, característica ali daquela região e que gera um custo muito grande, tanto para o estado, quanto para o município, quanto para aquele paciente que precisa de uma assistência. E aí a conclusão, né, do estudo é que a ozonioterapia ela foi eficaz em acelerar o reparo dessas feridas em leishmaniose tegumentar americana e em reduzir a dor do paciente. Aqui, meu muito obrigado, né, e agradecimento a essa equipe, coordenado pela doutora Lívia, né, e a nossa equipe, a doutora Carla, a Gilane, a doutora Eliane, a Deisiane, e eu coloquei uma fotinho aqui no final, que merece, né, um destaque para essa equipe guerreira do centro onde eu faço a pesquisa. É muito carente e nós insistimos em prestar uma assistência a esse povo que tanto precisa. Meu muito obrigada.